trazendo o Fábio aqui, que é do PSOL, para bater um papo com a gente. Eu queria, mesmo que depois vocês tiverem que sair, queria colocar o primeiro tema com vocês aqui ainda, Lula e Leonel, que é a questão das meninas venezuelanas. O Fábio está acompanhando essa história e eu queria que ele desse um F5 para todos nós aqui, inclusive para vocês, se vocês me permitirem. Pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando, sim, esse caso, Renato, e acho que é importante tocar um pouco nele, até porque virou um pouco o caso da semana, né? A grande discussão depois daquele vídeo lamentável do presidente da República comentando sobre as mulheres venezuelanas. Primeiro, eu queria limpar um pouco o terreno, dizer que eu tenho uma história, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, eu tenho uma história no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é a minha militância, é a minha pesquisa desde a universidade, fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalhei como assistente social na ponta no enfrentamento ao abuso e exploração sexual também de criança e adolescente. Então, eu tenho uma história nessa temática. E segundo, também dizer que tem uma história aqui no DF de acompanhamento da comunidade imigrante venezuelana. Inclusive, é o nosso mandato que, através de emenda parlamentar, financiou a primeira casa de acolhimento para uma etnia venezuelana, que são os Uarau, aqui no Distrito Federal, que são milhares de venezuelanos em geral que moram e algumas dezenas dessa etnia, né, que precisavam de um atendimento específico. Então, que essa semana foi lá que a primeira-dama cogitou visitar, inclusive o GSI chegou a ir lá nessa comunidade para fazer o mapeamento, o rastreamento, a varredura no local. Então, só para fazer esse prelúdio aí, limpar o terreno, para dizer que eu não estou entrando nessa temática por conta das eleições ou por conta do incidente, mas é uma temática muito cara a nós, é parte do programa, inclusive, que eu sempre defendi que a esquerda incorpore da melhor forma, que é o enfrentamento a toda a violência sexual contra criança e adolescente. Dito isso, é importante dizer que aquele vídeo é lamentável e não dá para relativizar o que é dito naquele vídeo. A fala do presidente da República, primeiro chamando as meninas de bonitinhas, arrumadinhas, objetifica, sexualiza aquelas adolescentes. Segundo, pintou um clima, naturaliza a violação daqueles corpos através da objetificação. Isso é parte hoje de uma cultura que está nas relações sociais de dominação de corpos das adolescentes. Então, isso é algo que a gente não pode aceitar. Existe campanha nacional para enfrentar esse processo, né? Então, a gente repudia. É a primeira violência, o discurso dele. A segunda violência é datar aquele lugar como um espaço de prostituição. Quer dizer, ele já pega um território que é um território de vulnerabilidades, pessoas que estão em situações de vulnerabilidades, precarização da sua condição de vida, já estão em outro país, não exercendo a sua plenitude de direitos, e aqui também coloca como se fossem meninas numa situação, mulheres numa situação de prostituição, segundo crime que ele comete naquela fala dele. E o terceiro crime começa a ser cometido aí a partir de domingo, com a procura da equipe do presidente da República, através da primeira-dama, do GSI, da senadora eleita Damares, para que tivesse uma abordagem com aquelas meninas, né? E aí as meninas consentiram, obviamente, né? As mulheres consentiram, foram ao encontro da Michelle e da Michelle Bolsonaro e da Damares na segunda-feira, foram acompanhadas, é importante que seja dito isso, de instituições independentes de direitos humanos nessa ida, e também foi uma ida consentida. Mas eu relativizo esse consentimento quando a gente sabe que essas pessoas estão numa condição precária, que é a condição migratória. Essa é uma condição precária, e aí você tem pessoas que são referências como altas autoridades da República, a gente está falando da Damares, que foi eleita senadora, e até ontem era ministra do governo Bolsonaro. E a primeira-dama da República convidam, que não é um convite, é uma convocação de pessoas que estão numa situação precária no país. Então, é uma situação de assédio. Vulnerabilidade total, né? Exato. E vulnerabilidade total, né? Agora, Fábio, elas não fizeram vídeo, né? Não gravaram nada até agora, não é isso? A intenção da campanha do Bolsonaro no domingo, nós temos informações sobre isso, era gravar o vídeo, era tentar uma gravação. Só que eu acho que recuaram nisso, recuaram estrategicamente na própria campanha, tinha uma avaliação de repercussão, o que isso podia virar, né? Desistiram de gravar o vídeo. Então, o encontro foi um diálogo, e nesse diálogo, as mães, as mulheres venezuelanas pediram uma retratação do presidente, o que virou aquele vídeo inconsequente, horroroso, que de retratação não tem nada.
Porque agora já tem 3 vídeos circulando na internet de entrevistas e discursos, pronunciamentos do Bolsonaro tratando aquelas meninas como prostitutas. E ele fala que foi mal entendido. Né? Então, assim, as falas dele são horrorosas, porque naturalizam a violência sexual contra criança e adolescente, que é algo grave nesse país hoje, que precisa de política pública que responde a esse processo. E também a postura dele nessa suposta falsa retratação, que a imprensa, inclusive, trata equivocadamente, uma parte da imprensa, como retratação, porque não foi uma retratação. Na verdade, ele fala que foi um mal-entendido. E foi o único pedido das mulheres foi que houvesse uma retratação, e essa retratação não aconteceu. O deputado, parabéns pela eleição. Né? Eu sou aqui do Distrito Federal também, acompanho o seu trabalho. Né? Fábio, vocês têm um levantamento sobre esse projeto Acolhida, que naquele vídeo bizarro a Michele Bolsonaro cita, e que não tem esse resultado eficaz, né, aqui no Distrito Federal, pelo menos, que ela citou lá. E isso pode ser mais uma inconsistência nesse falso pedido de desculpa que não houve. Exatamente. O projeto, na minha opinião, ele é uma farsa. Né? Ele joga a comunidade venezuelana que chega ao Brasil para diferentes territórios da cidade e deixa os governos estaduais tendo que lidar com uma lógica direta da assistência social. Aqui no Distrito Federal foi criado um CREAS Refúgio, um CREAS Migração, para atender esse segmento, ainda muito inicial. O próprio abrigo, a Casa de Acolhimento para o Zuaral, foi financiado com emenda parlamentar do mandato, um projeto, depois de muita luta dos servidores da assistência social, porque a comunidade venezuelana vive em condição muito precária. Esse projeto Acolhida, ele abre uma porta, mas ele não dá consequência após a abertura dessa porta. Né? Então, ele não cuida dos detalhes, não tem encaminhamento, não tem bolsa, não tem resultado direto para o acolhimento dessa população. Então, esse discurso que eles têm feito agora em relação a esse projeto, ele é um discurso equivocado. Não adianta você abrir a porta se você não dá condições. Tem que dar condições também para essas pessoas. Condições de empregabilidade, condições de acesso à educação, condições de acesso à assistência social, coisa que esse governo não dá para a população brasileira, muito menos para a população venezuelana que vem para o Brasil. Leonel, se você tem alguma questão para fazer, fica à vontade aí. Não, é muito importante saber, né, desse acompanhamento, porque, né, o nosso receio, eu acho que em todo o Brasil, é que eles se utilizem, né, dessas meninas para fazer alguma campanha indevida de uma forma covarde, né, instigando, trazendo algum tipo de coação para que elas venham falar algo nesse sentido. Então é muito importante a gente saber, né, que temos um parlamentar aí no Distrito Federal acompanhando esse caso. Isso nos deixa mais tranquilos, porque nós sabemos que eles são capazes de qualquer coisa, capazes de fazer absolutamente tudo nessa última semana. E esse é um dos pontos centrais, né? Eu acredito que talvez seja um dos pontos que mais desgastou o Bolsonaro nos últimos dias. Então, eles têm uma lupa em cima disso e é muito importante a gente não deixar eles se aproveitarem de forma criminosa de maneira alguma. Então, parabéns aí, Fábio. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. E seguimos na luta aí, vamos derrotar, né, essa horda fascista. Rovai, só antes de me despedir aqui, eu só queria fazer um merchandising. Por favor. Aqui, fazer merchandising do meu livro, Manual do Policial Antifascista, da editora Planeta. Então, quem puder, né, é só entrar no site. Tem a maioria das livrarias já tem, né? Tá aí. E, Planeta, grande editora. Isso que eu ia falar. Baita editora. Então, com a bela distribuição. E é interessante porque a Planeta me ligou uma editora e disse assim, cara, eu queria que tu escrevesse um livro. Aí eu, que livro que é? Peguei e me desliguei, né? Dizendo, não escrever um livro? Eu não vou escrever um livro, nada, não tenho pretensão de escrever um livro. Daí, veio de novo a editora. Não, Leonel, eu quero escrever um livro. E eu não levei muito a sério. Eu disse, deve ser aquelas, né, editoras aquelas do tipo assim, não, tu escreve, depois tu paga a tiragem, aquelas coisas, né? Imaginei que fosse, não, é Planeta e tal. Aí que eu levei a sério o projeto, né? Então foi bem legal fazer. Então quem puder dar uma lida. Manda a Planeta mandar um livro de presente, já que eles têm dinheiro pra caramba aí, pra gente poder... manda pra vocês aí. Aí a gente eu vou divulgar, aliás, aqui, esse livro que eu recebi, muito bonito, muito bem feito, PT Uma História. Que legal. Né?
do Celso Rocha de Barros, da Companhia das Letras. Muito bom. Quero trazer o Celso aqui para bater um papo. Eu acho que até esses papos valem melhor depois da eleição, porque aí o Lula, presidente, vai ter que discutir, mas vou trazer o Celso aqui. Muito obrigado ao pessoal da Companhia das Letras. Parabéns pela edição. Excelente. Deixa eu só aproveitar o Leonel aqui, que eu estou me despedindo também, mas eu quero. Tem duas coisas que eu quero falar que envolvem falas tuas. Uma, você falou aqui de uma coisa fundamental em relação ao debate, né? O debate moderno, o debate bem feito da Band, com um defeito, né? Aquele bloco de perguntas de jornalistas, não só você tem que checar as informações passadas, senão fica palavras ao léu, como ou aquele bloco assume que o jornalista tem que ter uma réplica, né? Ou ele não existe mais. Porque os caras perguntam e os candidatos respondem o que quiserem e dane-se, bola para frente. Ou seja, é uma pataquada inexistente. Aquele bloco é inexistente. Uma outra coisa, e aí eu vou sugerir aqui, não é livro, uma série que dialoga com o que você falou aqui em relação à formação, né, de milícias e da violência dentro das polícias, que é a série Rota 66, baseada no livro do Caco Barcelos, que é um livro seminal dessa área. Aliás, só uma parte, né? O ator que faz o pai do Caco Barcelos é meu amigo. Ah, é? Boa! E o ator que faz o Caco Barcelos é muito parecido com o Caco Barcelos naquele momento. Eu sou amigo do Caco Barcelos, é um profissional espetacular, e aquilo mostra essa contaminação das forças de segurança pela ditadura com a área podre do Exército, contaminando as PMs também ali em 74, 75. Rota 66 é uma baita série. Está em qual plataforma? Está na plataforma Globoplay. Né? Vamos saber hoje, Dri. A gente está precisando de uma série. Olha, espetacular. E a outra coisa, por último, o Alexandre Calil nos dá uma boa notícia aqui pelo Twitter dele, não dá os números, mas diz o seguinte: acabamos de receber a apresentação da pesquisa interna da campanha em Minas e Lula segue muito bem. Né? Bom, então, ele falou isso, o Reginaldo Lopes falou isso e o Rogério Correia. Aí eu fico me perguntando, isso é campanha ou informação? Os três ao mesmo tempo. Exatamente. Informação, obrigado, obrigado, hein? Obrigado, até logo. Valeu, tchau. Obrigado, Rovai, Dri, Félix, Rádio. Valeu. Olha só, Félix, eu queria que você fizesse uma análise do cenário em Brasília pós-segundo turno. Porque foi um lugar onde o Lula perdeu, e não perdeu bem, né? Perdeu meio feio até. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma coisa de funcionalismo público aí que está aparecendo nesse segundo turno, que o Bolsonaro pretende fazer. Isso mexe um pouco? O que você tem percebido aí? Eu acho que, assim, o Bolsonaro foi muito bem, o resultado acho que até me surpreendeu um pouco. Eles conseguiram na reta final. A gente sabia que eles tinham uma vantagem grande aqui. Óbvio que ele teve apoio do governador, ele teve apoio de forças políticas tradicionais da direita do DF, que em alguns lugares do país não apoiaram o bolsonarismo. No DF, eles apoiaram o Bolsonaro desde o primeiro turno, inclusive o MDB do Distrito Federal, e isso ajuda a selar esse resultado positivo. Agora, tem alguns dados importantes. A eleição de 2018, o Haddad termina a eleição com 30% e o Bolsonaro com 70%. Né? Basicamente, esse é o resultado da eleição. Nessa eleição, o Lula fez já quase 40% no primeiro turno e o Bolsonaro 51%. Né? Os outros candidatos fizeram ali o restante. Eu acho que há uma possibilidade de encostar um pouco. Né? A campanha do Lula cresceu bastante no Distrito Federal. Eu acho que há a possibilidade de a gente encostar um pouco nesse segundo turno. Ainda há uma hegemonia, nós somos aqui uma fazenda no meio do Goiás, né, e o Centro-Oeste tem sido um espaço bolsonarista, mas eu acho que ainda há um espaço para o crescimento da campanha do Lula, especialmente na juventude, e tem aqui no DF um histórico na eleição de 2018, na eleição de 2014,
tem um histórico muito grande de candidaturas de centro ou terceira via terem viabilidade e muita votação. Então, se você pega a candidatura à esquerda lá, 2006, da Heloísa Helena, foi muito bem votada no DF. A candidatura seguinte a candidatura do Ciro foi bem votada aqui, a candidatura da Marina foi bem votada aqui no DF. Então, acho que hoje, por exemplo, a campanha do Lula tem aqui no DF a presença da Simone Tebet, uma candidata importante, porque teve uma votação expressiva no Distrito Federal, e o Ciro também teve uma votação menor, mas teve uma votação importante. Então, agora, eu acho que é a gente disputar esse voto que defende a democracia brasileira, e acho que tem espaço para a gente disputar esse voto. Infelizmente, a nossa cidade está numa condição muito ruim, mas eu acho que a nossa campanha tem tentado responder bem a esse processo. Eu acho que tem um problema anterior, que é a armação da própria campanha presidencial do Lula, que é a armação que foi feita, Renato, em relação à vitória no primeiro turno, né? Então, acho que já debatemos isso longamente, todo mundo, mas aquela armação deixou a gente um pouco desarmado na primeira semana de campanha, né? A gente deveria ter tensionado mais e não contado com uma vitória em primeiro turno, e ter tensionado até o último limite. Isso poderia ajudar, inclusive, na votação, e ter armado melhor a gente do ponto de vista político para chegar com mais gás e mais para cima nesse segundo turno. Mas eu acho que a gente reverter muitos votos ainda no Distrito Federal, e acho que tem condição, não tendo campanha distrital, não tendo campanha ao governo, da gente tentar dialogar com setores que votam ou votaram na direita tradicional, na centro-direita, para outros cargos agora, para tentarem ajudar o Lula, e nós estamos nesse trabalho aqui no dia a dia, e hoje temos um dia importante, que é a vida da Simone Tebet para uma caminhada no DF. E aí também foi por um triz que não teve segundo turno, né? O Ibanez ganhou por quê? 50, quanto? Exato, 50, muito pouco. 1, 2, eu não estou agora com o resultado na cabeça de como... Mas foi ali, no trisco, né? Foi assim, o limite do limite. Aqui ele teve, estou com os dados abertos aqui, ele teve 50,30%. 50,3%. Ele teve 832 mil votos e ficou ali, foram, se eu não me engano, pouco mais de 4 mil votos para não ter, ele conseguiu, né? Para não ter o segundo turno. Muito bem. Fábio, te agradeço muito aí por ter nos aceitado o nosso convite. Queria te pedir para você ficar nos atualizando, né? Até depois pegar teu contato com o teu assessor aí, para poder a gente conversar e essa história do discurso pedófilo, no mínimo discurso pedófilo. Não vou deixar falar que o Bolsonaro é pedófilo, porque eu não vi ele cometendo crime de pedofilia contra nenhum, mas a fala dele é pedófila. Né? É um discurso que naturaliza esse tipo de violência, né? Exatamente. A fala pedófila do Bolsonaro, ao que parece, é algo que ainda precisa ser melhor debatido nessa eleição, porque a partir dela tem muitas consequências, né, que podem transformar o Brasil numa coisa bem diferente do que a gente vinha caminhando para ser, né? Essa naturalização, como você falou, desse tipo de violência. Agora mesmo, enquanto a gente está conversando, a bancada do Centrão na Câmara impediu que fosse colocado em votação a antecipação, o debate dessa questão da pedofilia, que era tornar crime hediondo. Eles derrotaram o pedido da bancada do PT para que essa questão fosse colocada em pauta hoje. Quer dizer, é uma manifestação clara, né? E, na verdade, é um recibo que eles estão passando, né, Fábio, de que eles têm culpa no cartório, que o candidato deles tem culpa no cartório. Ao mesmo tempo, abre uma porteira gigante para que isso se naturalize, porque, inclusive, eles tiraram dinheiro dessas áreas, né, de combate, por exemplo, a esse tipo de crime, né, Fábio? E aí, se você quiser comentar isso, também já aproveite para dar suas palavras finais, e depois tem Fala Vai, você não sai daqui, gente. Não estou falando para ti, mas para o povo, que o povo, tá acabando, vou desligar. Não, tem Fala Vai, calma. Não, eles realmente esvaziaram, né? Liderados pela Damares, esvaziaram todas as políticas públicas e o financiamento de combate
em enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, porque essa violência ela acontece em 2 dimensões, Renato. Primeiro é o abuso sexual, que acontece muitas vezes dentro de casa ou numa comunidade supostamente segura, né? Então é o padrasto, é o tio, é o vizinho que comete abuso sexual contra a criança e adolescente, mas também pode acontecer como rede criminosa, que são as redes de exploração sexual que a gente tem em alguns lugares do país, e elas são organizadas, elas são vinculadas ao crime organizado. Então, são formas diferentes de atentar e violentar o corpo da criança e do adolescente. Então, esse tema precisa ser discutido da forma prioritária, especialmente a partir do acolhimento à criança e adolescente. E eu acho que isso é fundamental. É uma pena que a gente não consiga fazer esse debate. E eu acho que essa tem que ser uma prioridade, como não a prioridade do futuro governo Lula. Espero que tenhamos um governo Lula, o que obviamente não foi. A prioridade do governo Bolsonaro, né, somada a esse comportamento desrespeitoso, no minimamente desrespeitoso com crianças e adolescentes, e um comportamento que faz apologia à pedofilia. Eu acho que isso o comportamento dele faz quando ele naturaliza falar que pintou um clima com uma adolescente de 14 anos. Então, ele faz um senhor de 67 anos e uma adolescente de 14 anos, ele faz apologia a esse comportamento. Eu acho que isso é muito perigoso. E, enfim, nós vamos repudiar esse processo e levantar a discussão de proteção da infância e da adolescência no nosso país nesse contexto. Agradeço, Renato, o convite. Estamos à disposição aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa e na própria Câmara Legislativa, com o nosso mandato aqui combativo, firme, e ainda bem, eu agradeço muito, tenho muita gratidão, ainda bem renovado nas urnas, com a maior votação da história aqui no Distrito Federal para deputado distrital. É muito bom isso, parabéns, viu? Quero agradecer a Débora Cruz, minha amiga, que fez o contato contigo. Ela falou, ela falou, tá, eu falei, não, passa aí para mim. Não, estou aqui na periferia de São Paulo, tá enrolado. Né? Valeu, Fábio, muito obrigado. Viu, um abraço. Em Brasília, vou te procurar para tomar uma cervejinha ou um café, dependendo do que você preferir. Valeu. Até mais.